Hashem, por esse dia maravilhoso que o nosso Pai poderoso, Deus do universo, nos concede. Pela sua graça, ele escreveu com a sua mão e pronunciou para todos ouvirem. Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E é por amor a essa palavra do Todo-Poderoso, do nosso Pai, do nosso Abba, que nós nos encontramos aqui nesse momento, nos reunindo em família e como uma grande família, para engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O nosso eterno Criador, o Rei do Universo. É com grande alegria que nos juntamos para engrandecê-lo, porque ele é digno. Shabbat Shalom, meus amados. Seja onde quer que você esteja, eu desejo a você e a toda a sua casa um lindo Shabbat. Bom, para quem não me conhece, ainda não me viu, eu me chamo Kessia e hoje eu terei o prazer de estar aqui junto com vocês, para que reunidos, juntos, nós possamos engrandecer o nome do Eterno e clamar como Moshe: Eterno, mostra-nos os teus caminhos, para que eu possa achar graça aos teus olhos. Então, sem mais delongas, gente, com muita alegria, vamos mergulhar nessa porção. Vayakhel, e reuniu. Reunidos aqui, cumprindo esse mandamento, que é um ensinamento do Shabat, vamos nos assentar aos pés do Eterno, para ouvir a sua voz, para saber o que ele tem para hoje, para cada um de nós. E como é maravilhoso, gente, podermos falar da grandeza do Eterno, podermos anunciar a sua misericórdia, podermos abrir os olhos e conseguir enxergar os seus sinais, poder ver em cada coisa que o Eterno criou a sua misericórdia, em cada situação que nós passamos a sua grandeza, poder reconhecer em cada situação que ele é Elohim, que ele é Adonai, que ele é Tsevaot, que ele é o nosso Deus. Vayakhel, esse verbo que significa aí reuniu e congregou e juntou pessoas em uma assembleia. Essa palavra é um grande sinal da misericórdia do Eterno, que apesar do ser humano nas suas falhas, ele ainda assim tem misericórdia de nós. Ele ainda assim nos dá sinais da sua compaixão, de que ele é tardio em irar-se. O povo hebreu, que saiu do Egito com mão forte, tirado eles pelo Eterno com a sua grande mão, com os seus atos de misericórdia, com os seus sinais de poder. Ele tira esse povo do Egito e leva ao Sinai. E lá no Sinai, ele anuncia uma aliança com esse povo. E logicamente que esse povo, depois de ver toda a grandeza das mãos do Todo-Poderoso, eles dizem: nós faremos e ouviremos. Antes mesmo do Eterno pronunciar os termos dessa aliança. Então o Eterno desce em grande poder e glória e anuncia para todos os povos que estão ali reunidos ao pé do Monte Sinai, para conhecer os caminhos do Eterno. Então Moshe, que é o representante do povo diante do Eterno e representante do Eterno diante do povo, sobe ao Monte Sinai. E lá ele passa 40 dias com o Eterno, ouvindo tudo que o Eterno tem para ensinar para aqueles que fizeram uma aliança com ele. E que agora, fazendo parte dessa aliança do reino do Eterno, eles fazem parte do reino do Eterno na terra. As 10 palavras, meus irmãos, é a oração de Yeshua: Pai nosso, que venha o teu reino na terra e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então o Eterno, ao anunciar isso, Moisés sobe para receber as instruções do Todo-Poderoso. Porém, nesse caminho, nesses dias corridos, acontece algo terrível. Mas por que eu estou contando tudo isso novamente para vocês? Para a gente refrescar a nossa mente. Para que, refrescando a nossa mente, nós possamos ligar, porque a Torá é uma só.
Ela não é dividida. Ela é dividida para que o ser humano entenda melhor. Nós precisamos disso. Mas quando nós juntamos todos os pontos, nós conseguimos ver essa ligadura. Então, enquanto Moshe, meus irmãos, está lá com o Eterno, recebendo as instruções dessa aliança, desse reino, que é o reino do Eterno, para passar para o povo que se tornou povo do Eterno, acontece algo terrível. Essa aliança é quebrada. Por quê? Porque nesse exato momento que Moshe está lá com o Eterno, o povo faz um bezerro de ouro, faz um Deus para si. Por quê? Porque eles olham e dizem: Moshe, aquele homem que nos tirou do Egito, já não sabemos mais o que acontece com ele. Então, vamos construir para nós, vamos fazer para nós um Deus. Então, esse povo se reúne para fazer um Deus para si, traindo assim o Todo-Poderoso, aquele que tirou eles lá do Egito com mão forte. E o Eterno, dando as instruções para Moshe, ele fala: desce. Porque ele repete exatamente o que o povo falou. Porque o povo, teu povo, que tu tirou do Egito, já se corrompeu. Moshe, que sabe que o Eterno não mente, ele desce. E ao ver o povo naquela situação, é como se ele não acreditasse. Então ele pega o sinal da aliança e ele quebra. E com isso, gente, naquele dia morreram 3.000 pessoas. Moshe reúne o povo novamente e diz: eu vou subir e vou clamar ao Eterno por misericórdia. Quem sabe assim ele não nos perdoe. E aí, gente, nós conseguimos ver a grande misericórdia do Eterno, que mesmo diante de um pecado tão grande, ele se revelou a Moshe como Yud Rei Vav Rei, aquele que é rico em graça, que é tardio em irar-se. E o Eterno, apesar, ele diz, das consequências virem, ele perdoou esse povo. E aí Moshe desce e vai a Quirel e reúne o povo novamente. Mas desta vez é diferente. O povo não está reunido para adulterar, para fazer idolatria, mas o povo está reunido com o coração totalmente inclinado a fazer techuvá. Portanto, meus amados, nós podemos dizer que Vaiakhel não é apenas juntar pessoas, mas é unir corações, em um propósito comum, que é fazer techuvá, que é voltar ao Eterno, ao nosso Criador, ao único. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite linda de Shabat. Bom, gente, a porção dessa semana, ela está lá em Êxodo 35, 1 a 38, 20. Com certeza, você que não está iniciando agora, você já sabe disso, né? Mas você que não sabe, agora está sabendo. Nessa noite, nós vamos falar sobre Vaiakhel, e se o Eterno permitir, amanhã, o nosso querido Moré, Daniel, um abraço, meu irmão, meu querido professor, ao senhor, a Daisy, ao seu filhinho, que o Eterno abençoe o Senhor e a sua família, tá? Então, gente, amanhã Daniel tá aqui com vocês, né? Hoje eu fui escalada para trazer a todos nós, né, essa porção, e amanhã o nosso querido Daniel vai estar com vocês. Então, abre o seu coração, vamos começar essa porção, que o Eterno fale ao seu coração, assim como ele falou com o meu coração. Aí você diz: ué, tu tá falando aí faz tanto tempo, ainda não começou? Ainda nem comecei. Eu tava com saudade, gente, viu? Então aguenta aí os ouvidos. Bom, algo que me intrigou muito nessa porção, pessoal, é que se nós formos perceber, o Eterno, ele vai terminar, digamos assim, de falar com Moshe, dando as instruções. Então a última instrução que ele vai dar, ele vai estar falando que você não pode cozinhar o cabrito no leite da mãe. Esse é o último ensino que o Eterno dá. Então ele vai dizer para Moshe registrar todas as palavras, né, que foram ditas. Então a porção ela termina dizendo que Moshe ele desce do Sinai e o seu rosto está brilhando, né? Brilhando devido ao encontro que ele teve com o Eterno. E então, sabendo disso, né? Sabendo que o último ensino foi não cozinhar o cabrito no leite da mãe, e sabendo que o início, né? O Eterno começa falando com Moshe, ele vai começar falando sobre a terumá, sobre a contribuição para fazer o Mishkan, né?
nós esperaríamos que essa porção, então, começasse justamente falando sobre isso, sobre essa terumá, né? Porque aqui é Moshe reunindo o povo para passar para o povo tudo aquilo que o Eterno deu a ele no Sinai. Tudo que o Eterno ensinou a ele para que esse povo fizesse parte da sua aliança. Para que esse povo fizesse parte do seu reino. Mas essa porção não começa assim. Como é que ela começa, gente? Vamos lá ver? Se passar aqui, a gente vê. Êxodo 35, 1. Que o Eterno venha falar ao nosso coração, gente. Vayakhel Moshe et kol adá, bnei Israel, vayomer alehem, ele hadevarim, asher tzivá Adonai. E reuniu Moshe toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: isto são as palavras que Adonai ordenou para realizar. Laasot otam, para realizar. 6 dias fareis trabalho, e no 7º dia será para vós separado um Shabbaton para Adonai. Todo o que fizer nele trabalho morrerá. E ele continua dizendo: não acendam fogo em todos os teus lares no dia de Shabat. Bom, meus amados irmãos, nós sabemos que o maior mandamento é amar o Eterno de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. O povo de Israel, o povo hebreu, logo se dispersou da aliança do Eterno e fez para si um bezerro de ouro. Mas agora estão todos reunidos, com o coração inclinado a fazer techuvá. Então o Eterno, por causa da idolatria, renovando essa aliança que foi quebrada por causa da idolatria, ele começa com o povo hebreu, lembrando do Shabat. Realizando esse Shabat, que não é apenas um Shabat. Aqui Moisés está dizendo Shabat, Shabbaton. Ou seja, é um Shabat elevado. Mas você já se perguntou por que depois da quebra da aliança, quando Moisés reúne o povo, ele começa falando primeiro do Shabat, ao invés de falar sobre o fazer o Mishkan? Moisés aqui está pedindo para o povo hebreu realizar o Shabat, Shabbaton, para Adonai. E ele fala que todo aquele que fizer trabalho nele morrerá. Isso é um grande sinal para nós, gente. Quando Moshe fala Shabat, Shabbaton, ele está falando que é um Shabat solene, um Shabat intensificado, reforçado. É um dia de cessação completa. Se o Shabat significa cessar, descansar, Shabbaton é como se ele estivesse dizendo que é um Shabat ainda mais profundo, mais solene, mais absoluto. Porque quando nós olhamos para o hebraico, o sufixo on, no hebraico bíblico, ele cria uma intensidade, uma solenidade, um ênfase. Por isso, Shabat, Shabbaton é um Shabat soleníssimo, um descanso absoluto. E, gente, Moshe não está exagerando, de jeito nenhum. Moshe, ele está dando o devido destaque, a devida força, a devida importância que esse ensino, essa lei, sim, porque esse povo está fazendo parte do reino do Eterno. E se os reinos dessa terra, que são todos corruptos, têm as suas leis, que dirá o reino daquele que é a verdade? Portanto, imagina se o reino do Eterno não tivesse leis. Mas isso é assunto para um outro episódio, como a gente fala aqui na Noruega. Vamos voltar aqui para Moshe. Portanto, Moshe está deixando bem claro a importância desse dia. E nós também devemos aprender com Moshe. E viver a importância desse dia. A importância que o Eterno quer nos revelar. E nos revela. Gente, o Moré Marcos Aurélio passou a manhã de Shabat inteira falando sobre o Shabat. Nós temos vídeos e vídeos e vídeos no canal falando sobre esse dia, esse sinal. E não acaba. Não é que a gente está idolatrando esse dia, como disse o professor Moré Marcos Aurélio. De jeito nenhum. Hazer Halila, que isso nunca aconteça.
Mas, como Moshe, nós estamos dando a devida importância àquilo que o próprio Eterno dá importância. Então, falar do Shabat não é idolatrar o Shabat. Falar de Yeshua, da importância que ele tem como filho do Altíssimo, não é idolatrar Yeshua. É dar a devida honra, a devida importância que tem. Por isso, eu chamo vocês, vamos aprender mais um cadinho sobre isso? Bom, eu geralmente costumo dizer, gente, para o meu filho e para as pessoas do meu círculo, que se você quer aprender o real significado de uma palavra, você tem que correr para Bereshit, lá para o início. E ver onde essa palavra vai aparecer pela primeira vez nas Escrituras. Ao meu ver, quando essa palavra aparece pela primeira vez, ela traz o real significado e aí vai desenrolando esse significado. Você vai ver muito esse aspecto nas Escrituras, né? A gente vai ver um deles aqui agora. Vamos lá. Gênesis 1:31. E viu Elohim tudo o que ele fez e percebam, Tov Meod é muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. O Eterno, quando ele termina a sua linda criação, ele olha para toda a criação e ele percebe que é muito bom. É Tov Meod. Gente, vocês já pararam para imaginar o que é um Tov Meod? Daquele que é perfeito? A criação, por mais que tenha se corrompido, Tov Meod, é maravilhosa, gente. O Eterno olha para todo o feito das suas mãos e ele fala, Tov Meod. E foram concluídos os céus, a terra e todos os seus exércitos. No sétimo dia, a obra de Elohim estava completa e descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho que realizou. Elohim abençoou o sétimo dia e santificou, porque nesse dia Elohim descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. O nosso Criador, o Rei do Universo, e ele deixa bem claro aqui, como vocês estão vendo aqui, em amarelinho aqui, ó, o Elohim, ele não usou os nomes dele, ele usou Elohim, indicando para nós que Elohim, o Criador, é somente ele. O ser humano pode criar quantos Elohim quiser, mas Criador só tem Adonai Sebaot. Então, gente, aqui nesse texto nós podemos ver que a primeira vez que aparece a palavra Shabat, aqui está ela em vermelho, né? Ela está indicando um descanso. Essa palavra que está aí é Shavat, que é a raiz da palavra Shabat. Portanto, o Elohim, ele descansou, ele cessou a sua obra, fazendo com que ela produzisse daí por diante por si só. Ou seja, a terra tem tudo o que ela necessita para continuar. E o ser humano terá tudo que ele necessita para sobreviver, para viver. E não é para viver, só sobreviver não, gente. É para viver bem. Porque o Tov Meod do Eterno, Tov Meod, é muito bom. Não é o meu Tov Meod quando eu termino de fazer alguma coisa e penso que tá muito bom, não. Só um minutinho, deu alguma coisinha aqui. Só um minutinho, gente. O computador aqui tá andando sozinho. De novo. Eu espero que não dê nenhum problema na gravação por causa disso. Eu tô gravando no antigo porque o outro não tá configurado. Então, eu espero que não dê nenhum problema. Então, gente, o Tov Meod do Eterno é algo que a nossa mente não consegue chegar ao Tov Meod do Eterno. Vocês já pararam para pensar a perfeição da criação sem a queda? Gente, não tem a nossa imaginação. Se a criação já é perfeita, né? Já é incrível aos nossos olhos. Agora, imagina como era quando não tinha pecado. O meu raciocínio não consegue chegar até essa perfeição, até esse Tov Meod do Eterno.
Bom, mas como a gente consegue ver aqui, essa palavra, a primeira vez, né, que essa palavra aparece, é a sua raiz, é a raiz de Shavat, né, que significa justamente descansou. O Eterno descansou da criação. Depois que ele criou todas as coisas, ele descansa, né? E ele não apenas descansou, ele abençoou e santificou, ou seja, ele separou para si esse dia. Ele nos deu 6 dias. 6 dias para podermos trabalhar. São 6 dias comum. 6 dias que você pode fazer o que você tem que fazer. Né? Que muitas vezes a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que a gente tem que fazer. Então, são 6 dias para a gente fazer o que tem que fazer e o que quer fazer. Mais um dia, o Eterno separou para ele. Nós não podemos fazer desse dia que o próprio Eterno separou e santificou, né? Ou seja, ele separou para que não seja como os outros. Então, nós não podemos fazer desse dia um dia comum como os outros. Nós temos que fazer ele separado, diferente. O Eterno santificou esse dia. E nós devemos santificar esse dia, porque é um mandamento dele, gente. É um ensinamento dele, é uma lei do seu reino. E sim, é uma lei do reino do Eterno. Porque se esses reinos aqui da Terra têm as suas leis, imagina então a do Eterno. Mas vamos continuar para a gente saber mais sobre essa palavra Shabat e qual é o ensinamento que o Eterno tem para nos dar através dessa palavra, através desse dia, através desse sinal, através dessa lei do seu reino. A palavra Shabat, ela significa literalmente descanso, cessar a atividade, parar, interromper o trabalho, dia de descanso sagrado. Ou seja, esse descanso não é apenas um descanso que você... Desculpa, gente, eu também estou com dor de garganta. Não é apenas um descanso como você vê aí nessa imagem de alguém deitado, não. Ele é um descanso sagrado. Você vai desocupar a sua mente de tudo que ocupa a sua mente durante esses 6 dias que são comuns. Então, você vai ocupar a sua mente com aquilo que é sagrado, com aquilo que vai te elevar durante a semana. Gente, não quer dizer que durante a semana você não vai estar elevado para o Eterno. Não é isso. Nós temos que estar diante do Eterno todos os dias, até no mundo vindouro. Mas esse dia, ele é sagrado, ele é separado, ele tem que ser diferente. Foi o Eterno que fez assim. Por quê? Porque esse dia, nós veremos, ele é um sinal para nós. Geralmente, o Shabat, ele é traduzido por descanso, né? Mas como a gente já viu antes, essa palavra Shabat, ela vem da raiz Shavat, que significa, deixa eu passar aqui, cessar, descansar, sentar-se, estabelecer-se. E sabe o que me deixa mais incrivelmente maravilhada? É que essa mesma palavra, né, essa mesma raiz, ela também é raiz de várias outras palavras e olhem só os seus significados. Olhem só essas palavras. A palavra Shabat, que vem da raiz Shavat, que também é a raiz de Shavua, que é compromisso. O Shabat é isso, gente, é um compromisso que nós temos. Todo o 7º dia nós temos um compromisso. Shavua, semana, né? Shevet, que significa sentar, repousar. E incrível que essa palavra também significa, Shevet, sentar, repousar, no antigo hebraico ela também significa habitar, estar presente. Isso é incrível, gente, porque o Shabat, para nós que entendemos o que isso representa na nossa vida, é exatamente isso, é um lugar de habitação, porque nós vivemos nesse descanso, gente. A palavra Sheva, 7, plenitude. Foi o dia da plenitude da criação do Eterno, né? Saber, satisfeito, o Eterno olhou e disse, tome meu hoje, ele ficou satisfeito com a sua criação. A palavra sova, saciedade, sava, repleto. A palavra sheber, saber esperar. É isso que é esse dia para nós. San, se aquietar. Sabar,
ter esperança. Vejam só, essa raiz é a raiz de todas essas palavras, que são um retrato do Shabat, né? Um retrato do que representa esse dia para aqueles que o conhecem, para aqueles que o aceitam. Então, gente, o Shabat não é apenas um descansar fisicamente, mas é um entrar em um estado de shalom, de plenitude. O Shabat é o momento em que você para, descansa e se reestabelece na presença do Eterno. Os nossos antepassados, gente, eles não entraram nesse Shabat. Eles olharam e viram que Moshe não estava lá. E aí o que eles disseram? Moshe, o cara que nos tirou lá do Egito? Não sabemos o que aconteceu com ele. E aí o que eles fizeram? Idolatria. Moshe, o cara que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Quando o Eterno fala para Moshe, o teu povo que tu tirou do Egito, o Eterno, ele está repetindo apenas aquilo que o povo falou. Moshe, o cara que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, aquele povo não sabia que Moshe não tinha poder para nada, coitado. Eles achavam que Moshe os haviam tirado do Egito, mas Moshe não. Moshe tinha certeza, ele sabia que ele mesmo não poderia ter tirado o povo do Egito. Ele tentou. E o que causou para ele? O que aconteceu? Ele apenas se tornou um assassino. Somente isso. Oi, meu amor. Oi. Oi, gente. Eu quero dizer uma coisa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu amor. Aí vem o outro. Vai, meu Deus, a família toda. Olha aqui o outro aqui, ó. Olha, lá vem ele também. Shabbat Shalom pra vocês. Né, amor? Shabbat Shalom pra eles? Tá dando Shabbat Shalom? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem a minha família. Só falta o pai da família que não tá aqui. Né, amor? Vai lá que daqui a pouco a mamãe vem, tá bom? Ai, mas não leva meus cabelos não, mãe. Tchau, amor. Tchau, mãe. Tchau. Shabbat Shalom. Maravilha, gente. Família é realmente um presente do Eterno. É tudo que nós temos na vida. Mas voltando para cá, então, o que aconteceu com Moshe, que tentou tirar o povo do Egito? Ele se tornou um assassino. Mas não tirou ninguém do Egito, senão ele mesmo, que teve que sair fugido, né? Então, Moshe, ele tinha essa plena certeza de que quem tirou o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, foi e é o Eterno. Mas o povo não sabia disso. Então, o Shabat, para aqueles que conhecem, é um sentar, um repousar, é a plenitude, né? É você estar repleto, é saber ter esperança, né? É esperar, é se aquietar, é saber que o Eterno é o nosso descanso. E, gente, esse sinal que o Eterno nos deu, esse dia, esse Shabat, às vezes as pessoas veem a gente falando do Shabat dessa forma, acham que a gente está idolatrando, né? Mas não é, gente. A gente não idolatra o Shabat. Nós damos a importância que esse dia tem. Assim como o Eterno deu importância para esse dia, porque ele separou esse dia para ser diferente dos outros dias. Ele santificou esse dia. Ele não fez dele iguais aos outros dias, aos outros 6 dias. Ele santificou. Mas nós podemos ver vários aspectos do Shabat, desse sinal que o Eterno nos deu. Como a gente viu semana passada com o Moré, né? Com o Moré Marcos Aurélio. Mas eu convido você agora para a gente ver mais um sinal do Shabat, mais um aspecto desse dia, dessa lei, desse ensino do Eterno. Shabat, o sinal de vida. Exatamente, gente. O sinal de vida. Mas por que o sinal de vida? Nós veremos agora por que o Shabat é um sinal de vida entre o ser humano, aquele que segue, que vive no reino do Eterno, e o seu Criador. Bom, se vocês tiverem prestado atenção na semana passada, quando Moshe estava com o Eterno lá no Monte Sinai, né? Depois do Eterno ter anunciado as 10 palavras, depois do povo ter ouvido, como a gente falou, e dito, nós faremos e ouviremos, né? Então, Moshe, ele sobe ao Monte Sinai e ele está lá ouvindo do Eterno tudo aquilo que o Eterno esperava desse povo que ele chamou de meu povo, né?
que ele escolheu como seu povo. Então, nesse momento, o povo estava lá embaixo, Moshe lá em cima, o povo lá embaixo no acampamento. E aí, nesse exato momento, gente, no capítulo 31, o Eterno, ele está falando sobre isso para Moshe. E nesse exato momento que o Eterno fala sobre isso para Moshe, o povo lá embaixo está fazendo o bezerro de ouro. Olhem só. Se passar aqui, nós vai. Só um minutinho. Vamos ler agora Êxodo 31, 12. É uma parte da semana passada. Adonai disse a Moshe: se passasse. Fale ao povo de Israel, guardem meu Shabatot, pois esse é um sinal. Aqui está. Pois esse é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu sou Adonai, que separo para mim. Portanto, guardem meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem o tornar como algo comum, quem o tratar, como algo comum, morte morrerás. Pois quem realizar algum tipo de trabalho nele, deverá ser eliminado do povo. O Eterno fala para Moshe que o Shabat é um sinal entre ele e o povo hebreu. Por todas as gerações, para que saibam que ele é Adonai, que separa o povo, aquele que deseja, para ele. Gente, nesse exato momento, o povo estava lá com Arão, fazendo o bezerro de ouro. E é incrível a misericórdia do Eterno. Quando a gente se atenta a esse tipo de coisa, a gente fica completamente maravilhado com a misericórdia do Eterno. Porque é como se ele estivesse vendo, né, o povo fazendo o bezerro de ouro, mas ao mesmo tempo falando para Moshe sobre esse sinal. Sinal de que ele separa para ele. Muita gente vendo esse verso fala assim, Kessia, mas então é só, como vocês veem aqui, para o povo de Israel. Eu não preciso guardar o Shabat. É só para o povo de Israel. Se você viu a semana passada com o Marcos Aurélio, ele falou perfeitamente sobre isso. Mas se você não viu, aí eu dou para você apenas um conselho. Procure, que você vai achar. Porque se você não consegue perceber isso, não adianta o Moré Marcos Aurélio, que falou a semana passada, o Moré Daniel, que vai vir amanhã, ou qualquer outro dos Morim, chegar para você e falar, debater. Não adianta, gente. A gente não convence ninguém. Mas quando a gente está com fome, o que a gente faz? Vai lá na cozinha e faz algo para comer, é ou não é? Porque que com a coisa mais importante que tem, que é a palavra do Eterno, tem que ser diferente. Me diga uma coisa. Quando o povo de Israel quebrou a aliança com o bezerro de ouro, né? Depois do capítulo 31, vem o capítulo 32 falando sobre isso. Que o povo faz esse bezerro. Moshe, ele desce, o Eterno diz, desce que o povo já era, se corrompeu. Foi rápido no gatilho. Moshe desce. Ele sabe que o Eterno não mente, mas é como... Você vê a reação de Moshe, é como se ele não estivesse acreditando no que ele estava vendo. É como se ele estivesse achando que ele estava vendo uma miragem, apesar de ter ouvido o Eterno. O negócio foi tão brabo, digamos assim, que ele não acreditou no que ele estava vendo. E aí o que ele faz? Quebra as tábuas que o Eterno escreveu com o seu próprio dedo. Contrato de casamento, de aliança. Aliança quebrada, a noiva traiu o marido, traiu o noivo. Quebrou. Mas o noivo é cheio de misericórdia. Como ele mesmo fala, em Ezequiel capítulo 18, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer do Eterno é ver o ímpio fazendo techuvá e se voltando dos seus maus caminhos. O que o noivo disse para Moshe? Sobe aqui, Moshe, que vocês pecaram aí, quebraram a aliança, né?
Me traiu antes do casamento, na hora do casamento. Mas sobe aí, eu vou te dar outras tábuas, escrito do jeitinho de vocês. Foi isso que o Eterno falou? Não. O que ele disse para a mulher? Corte 2 tábuas, semelhante às primeiras, e eu escreverei nelas o que estava nas primeiras. Então, meus amados, não é o ouvir, como o povo de Israel que ouviu a voz do Eterno falando com eles. Mas logo depois, quebrou a aliança. Não é apenas o ouvir, é você talhar as tábuas e levar até o Eterno para que ele escreva nelas. Ou seja, é você pegar o seu coração e entregar para o Eterno para que ele escreva essa aliança no seu coração. Aí sim, meus amados, nem a morte pode tirar de vocês. Por quê? Porque nem se te matarem, eles vão conseguir tirar essa aliança do teu coração, apagar essa aliança do teu coração. A única pessoa que tem poder de apagar do seu coração é a própria pessoa, mas nem a morte. Porque podem matar o teu corpo, mas o teu interior não mata. Portanto, procure que você vai achar. Procure que você vai encontrar. Pode ter certeza. E aí sim, quando você procurar, você vai encontrar e nunca ninguém vai tirar de você. E você vai ter certeza que o Shabat é para o ser humano. Existia um projeto do povo hebreu lá na criação, sim. Mas na criação não tinha ainda o povo hebreu. Mas o Shabat já estava lá, como a gente acabou de ler. E olha só o que o Eterno fala aqui no verso 14. Pois ele foi separado para vocês. Mas o Shabat não é do Eterno? Não foi separado para o Eterno? Por que será que aqui o Eterno está dizendo que foi separado para vocês? E quem o tratar como algo comum, morte, morrerás. O Shabat é um sinal de que o Eterno nos separou para ele. E é por isso que ele separou o Shabat para nós. Mas tem mais aí, gente. Tem mais. Com certeza tem mais. E se a gente fosse cavar, ia ter ainda mais, porque a palavra do Eterno é um tesouro sem fim. É como se fosse um poço que você cava e nunca chega no fim. Shabat, o sinal de vida entre Adonai e o homem. Ezequiel 20:12. Também lhes dei os meus Shabatot para servirem como um sinal entre mim e eles, porque para que soubessem que eu, Adonai, aquele que os santifica. Verso 20 e 20. Aliás, capítulo 20, verso 20. E santificai os meus Shabatot, sábados, e servirão por sinal entre mim e vós, para que conheçam que eu sou o Eterno, o Elohim de vocês. Um sinal entre o ser humano, mas sinal de quê, gente? Para que esse sinal? Para que nós possamos conhecer que ele é o nosso Elohim, o nosso Deus, o nosso Criador, e além dele não há outro. Mas por que nós precisamos de sinal para reconhecer isso? Porque é exatamente nesse dia que nós paramos tudo. Tudo que estamos fazendo, de bom e de ruim. Para quê? Para conhecer, para reconhecer. E depois que nós paramos de fazer tudo que nós estávamos fazendo, e nesse dia, o dia abençoado do Eterno, o dia que o Eterno separou, e como o próprio Eterno, nós paramos nossos feitos para ver se ele é Tov Meod. Porque quando o Eterno parou e ele olhou para os feitos da mão dele, ele disse Tov Meod, muito bom. E quando nós paramos nesse dia, que nós olhamos, nós devemos perceber como estão as ações da nossa mão. Será que está Tov Meod? Ou algo precisa ser melhorado? Ou algo precisa ser parado? O Shabat, ele foi feito para o ser humano, gente. Para que o ser humano tenha controle sobre as suas obras.
Se ele faz o bem, ele pode dizer para o Eterno, tu ouve meu ódio. Mas se ele está fazendo mal, ele tem a oportunidade de se voltar dos seus maus caminhos. Mas por que eu me impressionei tanto, gente, com esse texto do Shabat, nessa porção? E agora sim nós vamos chegar onde eu queria. Porque quando eu li esse texto, eu só consegui lembrar de uma coisa. Vocês já conseguiram atinar? Quando vocês viram essa palavrinha aqui, ó. Aqui, ó. Ot. Vocês lembram de alguma coisa? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Um sinal? Exatamente. Eu lembrei na mesma hora de Caim. Caim, gente, ele é avisado pelo próprio Eterno, o Criador de todas as coisas, que o pecado estava à sua porta. Mas e a dele dominar esse pecado? Mas Caim, ele não controlou o seu pecado. E o que ele fez? Ele tornou o pecado dele em iniquidade, tornando-se assim o primeiro assassino da face da terra. Ele não controlou o seu ciúme, a sua inveja, ou seja lá o que for. Estou aqui para julgar Caim, Hazer Halila, de jeito nenhum. Mas nós estamos aqui para aprender com seus atos também. Sim, gente, porque se você não consegue aprender com os erros dos outros, o que você vai fazer? Vai errar também para poder aprender? Não, a gente tem que aprender com os erros e acertos dos outros também. E não é à toa que o Eterno, ele faz questão de deixar lá para a gente ver. Tá uma tormenta, uma chuva aqui que vocês não têm noção. Caim foi avisado pelo próprio Eterno, mas ele não ouviu. Ele foi em frente com os planos maus do seu coração e assassinou o seu próprio irmão. E olhem só, gente, a maravilha aqui. A maravilha que acontece nesse texto, que não é à toa. Aqui nós temos um ensino maravilhoso. Agora, lá em Gênesis 4, do versículo 11. Agora, você é maldito desde o solo, que abriu a boca para receber o sangue de seu irmão, de suas mãos. Quando arar o solo, ele não dará mais a você a sua força. Você será um fugitivo e vagueará pela terra. Caim disse a Adonai: minha iniquidade, minha avon, é maior do que posso suportar. Porque, gente, ele não poderia suportar. Eu digo a vocês de todo o meu coração, esse é o clamor de todo aquele que se deixa levar pela iniquidade e se afasta do Eterno. Caim aqui está diante do Todo-Poderoso, que fala para ele a consequência dos seus atos. Ele diz que a iniquidade dele é maior do que ele pode suportar, mas o que Caim não suporta, gente? Tu me banes hoje da terra e da tua presença. Serei um fugitivo errante pela terra, e quem me achar me matará. Esse é o maior, ou melhor, a maior consequência que um ser humano pode ter dos seus atos. Ser tirado, ser afastado da presença do Eterno. A iniquidade causa afastamento da criatura com o seu Criador. Causa a quebra dessa aliança que une esse ser humano ao seu Criador. A maior punição que um ser humano pode ter não é o inferno. O inferno é apenas o fim. A maior consequência que um ser humano pode ter é isso, é ser afastado da presença daquele que é a vida, daquele que é o amor, daquele que é a graça, daquele que é a misericórdia, daquele que se revelou a Moshe lá no Monte Sinai, quando o povo traiu a ele mesmo, ao Eterno, com um pedaço de metal. Mas foi nesse momento, gente, nesse momento da quebra da aliança, nesse momento de afastamento, que o Todo-Poderoso se revela a Moshe como Yud Rei Vav Rei. O Elohim, cheio de misericórdia, compassivo, lento em ira-se, rico em graça e verdade. Foi nesse momento que ele disse a Moshe que ele mostra
graça até a 1000ª geração e perdoa as ofensas e os crimes e os pecados, mas que ele não isenta da culpa. O povo hebreu faz para si um bezerro de ouro, traindo o Todo-Poderoso, trocando o Todo-Poderoso. E mesmo assim, no mesmo momento, ele está lá no Sinai, falando para Moshe que existe um sinal. E sabe por que eu associei esses dois momentos, gente? Aqui, ó. Adonai respondeu: portanto, quem matar Caim receberá a vingança cétupla. E Adonai pôs um ot. Aqui, gente, ó. Pôs um ot, um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo. O Eterno poderia ter olhado para Caim e dito assim: eu te avisei. E você não me ouviu. Mas o Eterno, ele olha para Caim que diz para ele: Eterno, é demais a minha iniquidade, eu não posso suportar, o fardo é pesado demais. O Eterno não diz assim: tu fez porque quis, não. O Eterno não é aquece. O Eterno, na sua infinita misericórdia, ele coloca em Caim um sinal, gente. Um sinal para que ninguém viesse matá-lo. E essa mesma palavra ot que está escrito no Shabat, como a gente acabou de ver. Aqui, ó. Talvez eu nem mostrei isso para vocês. Mostrei, né? Aqui, ó. Ot é um sinal, um ot. Um sinal, um ot que o Eterno separou para ele. O Shabat é um sinal entre o Eterno e o ser humano. A mesma palavra ot que o Eterno usa para o Shabat, ele usa aqui com Caim. E aqui está a palavra, gente, ot. Ela significa sinal, marca, emblema, testemunho visível, marca de aliança. Sinal, marca, emblema, testemunho visível. Marca da aliança. Ou seja, esse dia, esse ot, esse Shabat, é a marca de que você está na aliança de vida. O Eterno nos deu esse dia como um ot, assim como ele marcou Caim. Com um ot, ele nos marca com esse ot, que é um ot de quê? É um sinal de descanso, gente. É o sinal de que nós, em meio a tudo que nós passamos, nós cremos no descanso do Eterno. Nós cremos que o Todo-Poderoso, ele é o nosso descanso. E vocês sabem qual é a raiz dessa palavra? Vocês já ouviram falar do alfa e do ômega? Do princípio e do fim, do Aleph Tav? Aqui, ó. Essa é a raiz da palavra ot, Aleph Tav, que significa marcar, designar, indicar, mostrar algo que aponta para outra realidade. A realidade do ser humano, quando ele está na iniquidade, qual é? É a morte. Mas o que o Eterno faz nessa morte? Ele marca com um sinal de vida, trazendo para esse ser humano uma nova realidade. Quando o povo estava fazendo o bezerro de ouro, o Eterno estava falando desse sinal de vida para Moshe. Essa palavra ot, gente, ela está em vários lugares na Bíblia. Quando você vê o sinal no céu, você vai lembrar que aquilo é um ot, é um sinal de vida, que o Eterno lá em Gênesis 9, ele fez com Noé e com todos os animais que saíram da arca. Agora eu te pergunto, Noé está aqui? Os animais que saíram da arca estão aqui? Não. Mas você continua vendo o arco da aliança no céu? Claro que continua. Por quê? Porque o Eterno disse que ela é eterna.
Por que é diferente com o Shabat, então? Lá em Êxodo 7:3, quando o Eterno ele fala que ele vai endurecer o coração de Faraó, ele fala que ele vai endurecer o coração de Faraó para multiplicar os seus sinais, ou seja, o Ot. Lá em Deuteronômio 6:8, quando o Eterno diz: atarás por Ot nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos. A celebração de Pessa também é um Ot. E lá em Isaías 7:14, o Eterno promete um Ot do Eterno, o nascimento de uma criança especial. E o Shabat é um Ot, um sinal de vida. O Eterno pôs em Caim um Ot, um sinal de vida, mesmo ele merecendo a morte. Aí muita gente fala para mim assim, então o Eterno não está cumprindo o mandamento dele aqui, né? Porque ele diz que quem assassinar deve morrer. Mas percebam, meus amados, que o Eterno, ele diz a Adão que se ele comer, certamente ele morrerá. E nos seus mandamentos, quando ele ensina, quando ele dá os seus ensinamentos, ele também fala que de morte morrerá para aqueles que não obedecerem. Nosso pai comeu a fruta, morreu? Na mesma hora? Nós desobedecemos os ensinos do Eterno, morremos na mesma hora? Sim, certamente nós morremos, gente, mas não fisicamente, não no exato momento. A nossa morte, quando nós pecamos contra o Eterno, é a mesma morte de Caim. É o afastamento da vida, da presença do Todo-Poderoso, do nosso Criador. É o afastamento daquilo que nos traz regozijo, refrigério, amor. O que é o ser humano sem o Eterno? Nós somos apenas maldade, podridão. É isso que nós somos, gente. Não existe morte pior do que essa. Afastar-se da presença do Eterno. Nós poderíamos nos chamar de mortos-vivos. E Yeshua, ele nos dá um exemplo muito, muito bom. Quando o discípulo dele, lá em Mateus 8, chega para ele e diz assim, Senhor, deixe que eu vá enterrar o meu pai primeiro. E aí eu volto e vou seguir o Senhor. O que Yeshua fala, gente? Às vezes a gente lê aquilo dali e a gente não compreende, né? Ele diz assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você, porém, siga-me. Como assim, gente? Morto enterrando morto, e morto faz alguma coisa? Caim estava morto, pois ele se afastou da vida. Não morto fisicamente. Caim se afasta do Eterno. E mesmo se afastando do Eterno, o Eterno marca com vida, com um sinal de vida, para que ninguém o mate. E isso é um grande ensinamento para nós. Isso nos faz entender quando Yeshua fala que ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa grande esperança, gente. Isso é o que nós esperamos com todo o nosso coração, que ainda que estejamos mortos, viveremos. Por quê? Porque essa é uma promessa do Todo-Poderoso. E ele nos marcou com um sinal de vida, um sinal eterno. O Eterno faz para o ser humano esse grande sinal de vida. E ele nos dá, como disse o nosso amado Yeshua. Lá em Marcos 2:27. E disse para eles, veja, o Shabat foi estabelecido por causa do Adão, do ser humano, e não o Adão, o ser humano, por causa do Shabat. O Eterno, ele nos dá o Shabat como um sinal de vida para todos nós. E esse sinal de vida não é para nos controlar. O Shabat não tem que ser pesado. O Shabat não tem que ser um fardo. O Shabat não tem que ser algo que você conta os minutos para terminar. O Shabat tem que ser o shalom da sua alma. Tem que ser o repouso do seu espírito, do seu rua, do seu interior, da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Ele tem que ser um shalom completo. É por isso, gente, que no Shabat a gente não pode parar somente o corpo, mas tá ali com a mente a 1000, ligado no 220. Não. O Shabat, ele é um Shabat Shabbaton, um descanso completo, pleno, um descanso
planificado. E assim como o Arco da Aliança, nós podemos ver até os dias de hoje. Nós temos o Shabat também como um sinal de vida para nós. Bom, e agora depois da gente falar tudo isso sobre o Shabat, eu espero que eu tenha conseguido explicar alguma coisa para vocês. Tá dando bastante problema aqui no computador, gente. Eu tive que voltar várias vezes, por isso eu nem sei como é que vai ficar. Espero que fique bom. Mas depois de falar tudo isso sobre o Shabat, né, como de costume nessa porção, nós vamos falar um pouco as recomendações, né, que nós damos. Na verdade, a gente não dá nada, né? Quem somos nós para dizer para você faça assim, faça assado, né? Quem somos nós? Não somos ninguém, somos falhos, mas nós vamos deixar com que as escrituras falem para nós. Recomendações das escrituras sagradas sobre o Shabat. Nós vamos lê-las para que nós possamos compreender um pouco melhor, porque, gente, às vezes quando a gente começa a guardar o Shabat, a gente não tem noção do que fazer e de como fazer isso, né? E aí muita gente perdido corre para as tradições, corre para os livros, corre para aqui, para acolá, né? E se esquece do mais importante, que são as escrituras. O Eterno que deve falar para nós o que nós devemos ou não fazer. É nas escrituras que nós devemos nos espelhar. Então vamos deixar as escrituras falar. O Shabat deve ser guardado. Cada um deverá temer a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus Shabatot. Sábados, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. O Shabat, ele deve ser guardado. É algo que não podemos deixar tirar de nós. É algo que nós devemos guardar como nosso tesouro, nosso maior tesouro. Por quê? Porque o Eterno é o nosso Elohim. O Shabat, ele deve ser lembrado, Zahor, né? Ele deve ser lembrado. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. Nós sempre começamos os nossos vídeos citando esse versículo. Por quê? Porque é um ensino do Eterno, é uma lei do Eterno de que esse dia ele deve ser lembrado. E lembrado para santificar. Deve ser santificado, né? É um tempo separado para Adonai. Está lá em Êxodo 28, você pode ver. Devemos fazer santa convocação, né? E é o que nós estamos... Desculpa, gente. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Muita gente não tem como se congregar, todo mundo num lugar só, mas todos nós sentamos no mesmo momento e estamos aqui elevando a nossa gratidão ao Altíssimo, fazendo uma convocação sagrada para o Eterno nesse dia. 6 dias trabalharás, farás o seu trabalho, mas o 7º dia será o Shabat de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Shabat do Eterno é em todas as vossas habitações. É na tua casa, na tua fazenda, em qualquer lugar que você tiver, tem que ter Shabat. Devemos ler as escrituras. E aqui está em Marcos, a Brit Hadashah, o Novo Testamento. É o lugar que a gente mais vê isso aqui, ó. E no Shabat se dirigiu à sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler e foi dado o rolo do profeta Ishmeiah. Aqui também, ó, Atos. E entrando na sinagoga no dia de Shabat, assentaram-se e depois da leitura da Torá e dos profetas, lhes mandaram dizer os líderes da sinagoga, homens e irmãos, se existe alguma palavra para aconselhar o povo, falai. Então, nesse dia, meus amados, nós temos sim que ler as escrituras. Claro, todos os dias é dia de ler as escrituras, mas nesse dia é um dia separado para isso. Muitas vezes a gente lê um versículozinho e se acha durante a semana porque lê um versículo, né? Mas no Shabat não, nós temos que parar e nós temos que ler as escrituras. Baruch Hashem, nós fazemos isso também. Não devemos trabalhar nem fazer outros trabalharem por nós e nem devemos usar o trabalho dos animais. Aqui, quando eu leio isso aqui, gente, sinceramente, não tem como não rir. Sabe por quê?
Porque as pessoas costumam dizer que o Shabat não é para o ser humano, é para o povo de Israel. Mas se o Shabat é até para os animais, imagina para o animal aqui. Entendeu? Se até para os animais o Eterno dá o Shabat, fez o Shabat, imagina para nós, os seres humanos. Independente de que raça, língua, povo, nação nós somos. Se você quer fazer parte do reino do Eterno, o Shabat é assim para você. É para mim, é para nós. Mas o 7º dia é o Shabat de Adonai Teu Elohim. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Ou seja, todos temos que guardar esse dia. Não devemos realizar comércio, está lá em Neemias. Gente, eu vou passar um pouquinho, porque eu sinceramente, eu estou extremamente cansada. Eu acabei de chegar do trabalho, eu estou muito cansada e já estou até com sono também. 20h21, eu que durmo cedo, já tá batendo sono aqui. Como o Shabat é um dia de descanso, minha garganta também já tá arranhando aqui, então eu vou dar uma puladinha, me perdoem, tá? Mas vocês vão ter, então, vocês podem tirar o print e depois ler vocês mesmos. Não devemos carregar peso. Não devemos viajar durante o Shabat. Não devemos buscar e nem falar dos nossos negócios. Isso aqui a gente deve ler. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao Shabat deleitoso e ao santo dia de Adonai, que é digno de honra, e o honrares, não seguindo e nem falando dos teus próprios negócios, né? Então, você fará parte do povo do Eterno. Então, nós não devemos falar. Como eu falei, é um Shabat pleno, é um descanso pleno. Ele é o descanso para o teu corpo, para a tua mente e para a tua alma. É um Shabat pleno, né? E tudo que a gente está falando aqui, a gente não está tirando de nós mesmos. A gente está lendo as escrituras para vocês, né? Não devemos acender fogo. Isso daqui, tem muita gente que dá uma escapulidinha, né? Porque existe a tradição de acender as velas, né? E a pessoa acha que a entrada do Shabat é o acendimento das velas. Não é, gente. A entrada do Shabat não é o acendimento das velas e nem as 2 estrelinhas, 3 lá no céu. Não é. O início eterno do Shabat é no Erev, é no entardecer. Independente se tem estrela ou não. É no entardecer. Aqui para mim, na Noruega, por exemplo, no verão não tem estrela. Aí não ia ter Shabat para mim, entendeu? Não tem estrela, não tem lua, não tem... A gente não vê estrela durante 3 meses. Imagina, 3 meses sem Shabat. Então, o Eterno, sabendo de todas essas coisas, ele não deixa o ser humano sem o Shabat por causa disso, né? A entrada, o início e o término do Shabat é no Erev, é no entardecer. Aqui, para mim, no verão, é à meia-noite. O entardecer é à meia-noite. Então, começa e termina o Shabat à meia-noite. E muita gente que acaba chegando em casa, né, não acendeu a vela, o Erev já aconteceu e a pessoa vai lá, acende a velinha. Então, ele está transgredindo esse mandamento, né? Você não acender a vela porque você não chegou em casa não é uma transgressão, porque não é um mandamento, mas você acender a sua velinha depois do pôr do sol, isso se torna, assim, uma transgressão, porque o Eterno fala para a gente não acender o fogo nas nossas casas. Aí a pessoa vai dizer assim, não, Kessia, mas era só naquele tempo, porque o fogo para fazer naquele tempo dava muito trabalho. Sim, meus amados, eu sei disso, mas os mandamentos do Eterno não expiram, não se tornam antigo, né? Não é porque hoje a gente não tem trabalho para acender um fogo, né, que a gente vai acender. Aqui está dizendo que não é para acender, então não acende. Eu não vou acender, entendeu? O Shabat é um dia de ensino e de cura. É um dia de ensino. Por quê? Porque a gente vai ler, a gente vai aprender, a gente vai meditar, a gente vai viver. E é um dia de cura, gente. Por quê? Porque quando você está cansado, que nem eu estou nesse exato momento, né? A gente começa o Shabat assim, acabou de chegar do trabalho, 10 horas de trabalho,
você chega exausto em casa, você está cansado, né? E aí você começa o Shabat como? Cansado, com a garganta ruim. É ou não é? Às vezes, eu tô com a garganta ruim agora. Então você começa o Shabat assim, e aí o que acontece? O Eterno, pelo regozijo dos seus ensinos, acaba... Às vezes a gente começa o Shabat... Eu já vi várias vezes os professores aqui começarem o Shabat com a garganta, como eu tô começando, né? E terminar o Shabat com a garganta limpa, falando horas e horas e horas, e não parando de falar. Por quê? Porque o Shabat, ele traz cura pra gente. Por favor, entenda, não é o dia, é o que o dia traz pra gente. É o que esse dia significa pra gente. É porque o Eterno escolheu esse dia para que esse dia se tornasse todos esses sinais pra gente. Não é que nós idolatramos o Shabat, é que nós damos a devida importância para o Shabat. Assim como nós damos a devida honra para Yeshua, sem idolatrá-lo. Por quê? Porque ele é o rei, o Eterno que escolheu ele. O Eterno ungiu ele. Ai de mim, se falar mal de Yeshua. Ungido do Eterno. Não, eu vou honrá-lo, porque o Eterno deu honra a ele, glorificou ele. E eu, que coitada dessa jumenta velha aqui, eu não vou glorificar Yeshua. O Eterno separou o Shabat para ele e eu não vou fazer isso. Santificou e separou e deu de presente para o ser humano. O Shabat é um presente para o ser humano. E eu não vou aceitar isso. Presente do meu Criador, do meu Rei, que manda essa chuva para mim, para regar a terra e me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu não vou fazer isso, gente. Só se eu... O Eterno é tão cheio de misericórdia que, apesar de toda a ignorância do ser humano, ele dá sinais e sinais e mais sinais, e não acabam os sinais. Por quê? Porque ele quer que nós vejamos, que nós venhamos perceber a sua misericórdia, a sua bondade, que, apesar do ser humano rejeitar, ele ainda dá o descanso para o ser humano, trazendo cura, nos ensinando como um pai ensina um filho. Shabat não é pesado, Shabat não é você não acender uma luz ou tirar um pedaço do papel higiênico, não é isso, Shabat não é isso. Shabat é você repousar nos pés do Criador. Shabat é você ter um encontro com o Criador, como o nosso pai Adam tinha todo o Erev. Esse é o sinal de vida. O sinal que o nosso Deus nos deu. O sinal de que ele descia todos os dias no Erev para falar com o nosso pai. O sinal de que ele mostrou para Moshe. E quando Moshe desceu, seu rosto brilhava. Por quê? Porque ele estava na presença do Eterno. O Eterno é cheio de misericórdia, gente. Rico em graça, tardio em ira-se. E por mais que a gente rejeite, assim como Caim, um assassino, foi marcado com um sinal de vida, ele também nos marca. Ele também nos dá esse sinal maravilhoso que é o Shabat. Não é apenas um dia, é um estado de vida. É o estado da sua alma, da sua shalom. É isso que o Shabat, o sinal que o Eterno colocou em nós, representa. É o Ot que nos traz vida. Que veio da mão do Todo-Poderoso, do nosso Pai Santo. Certo Shabat, Yeshua foi comer na casa de um dos principais pirushim. E era atentamente observado. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado de fluidos. E Yeshua abriu a boca e perguntou aos especialistas na Torá e aos pirushim: a Torá permite curar no Shabat ou não? Mas eles não disseram nada. Assim, tomando o homem pela mão, Yeshua o curou e o mandou embora. E disse a eles: qual de vocês,
Se um filho ou um boi cair em um poço, hesitaria em tirá-lo de lá no Shabat. E essas coisas não puderam responder. O Shabat não é um peso. O Shabat é um sinal que o Eterno nos dá de cura, de libertação, de misericórdia e de amor. Dicas e conselhos e recomendações para um Shabbat Shalom. Gente, desculpa. O Shabbat tudo do Shabbat está na sua preparação. Aí você se desespera e diz assim, ai meu Deus, eu não sei de nada, eu não sei fazer nada. No início, gente, o Shabbat é um grande aprendizado. Eu mesmo, o Shabbat para mim no início era uma tortura. Por quê? Porque era um dia que eu tinha que parar tudo que eu tinha que fazer, né? É um dia que eu parava de fazer tudo, então eu não tinha esse costume. Eu estava me reeducando. Eu não tinha esse costume de parar um dia. Então, para mim, era muito difícil, era uma dificuldade muito grande eu ver as coisas por fazer. Não é que o Shabbat é um dia de bagunça, não é. Por isso que existe a preparação, né? Então, o Shabbat, para mim, no início, foi uma tortura por isso, porque eu via um grão no chão e eu não ia tirar. Eu via uma louça suja, eu não ia colocar na máquina para lavar. Então, para mim, aquilo ali, no início, foi uma tortura. Por quê? Porque eu estava me reeducando, eu estava matando a minha vontade para viver a vontade do Eterno. Mas hoje em dia, eu tenho a preparação. Eu tenho aprendido em 10 anos, né? Eu, como mulher, é até mais fácil chegar aqui para vocês e falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou mulher, eu que faço a preparação do Shabat, né? Antes, gente, eu entrava no Shabat como eu tô hoje, extremamente cansada, esgotada. Mas hoje eu tô extremamente cansada porque trabalhei 10 horas antes, né? Mas antes não, quando eu não trabalhava, eu entrava no Shabat totalmente esgotada pelo fato de que eu deixava para fazer tudo na sexta. Eu achava, tipo assim, a sexta é um dia de preparação, então eu vou fazer tudo na sexta. Então eu limpava a casa, fazia tudo na sexta-feira. Eu entrava no Shabat, eu só um minutinho. Eu entrava no Shabat, eu só queria deitar. Era só o que eu queria fazer, era deitar, me jogar na cama e pronto, acabou. Só ia levantar no outro dia. Mas aí eu fui aprendendo, gente, que o Shabat, ele não é um dia pesado. Então, o que eu faço hoje, como mulher, dando conselho para vocês, mulheres, que preparam o Shabat? Eu começo a fazer a preparação, dependendo da época do ano, até na terça e na quarta. Porque no inverno aqui, para mim, no inverno grande, né, em dezembro, por exemplo, que é o auge do inverno, o sol se põe às 2 da tarde. Que tempo eu tenho para fazer alguma coisa até 2 da tarde? Nenhum. Então, o que eu faço? Eu começo na terça-feira. Eu vou organizando a casa para o Shabat a partir da terça-feira. E aí, a sexta-feira, eu já tenho tudo pronto. A única coisa na sexta-feira que eu faço é o alimento. E agora nem isso, porque na sexta-feira, agora, quando eu chego do trabalho, o sol já se pôs. Ou tá para se pôr, agora já tá para se pôr. Chega 1 hora antes do Shabat, né? Antes do sol se pôr. E antes eu estava chegando praticamente na hora do pôr do sol. Então, o que eu faço? Na quinta-feira, eu já deixo tudo preparado. Toda a alimentação da sexta e do sábado. Então, depende para mim da época do ano, né? No verão, não. No verão, eu já vou trabalhar, chego e tenho tempo de fazer toda a alimentação da sexta-feira, né? De hoje e de amanhã. Do almoço e do jantar de amanhã. E já no inverno, eu já não preciso fazer o jantar do Shabat, do dia de sábado. Por quê? Porque o sol se põe às 2 horas, na hora do almoço, né? Às vezes eu nem faço, eu deixo para fazer depois que o sol se põe, aí eu relaxo mais. Então, eu deixo tudo preparado, meninos, né? Tudo eu deixo preparado com antecedência para que eu não entre no Shabat completamente esgotada, como eu fazia antes, né? Então,
Hoje eu entro no Shabat com total felicidade. Apesar do trabalho, né? Mas quando eu chego em casa, eu só relaxo, já tá tudo pronto, eu só entro no Shabat com tudo. Com tudo mesmo. Com a maior felicidade do mundo, dizendo obrigado, Eterno, por esse dia, meu Senhor. Porque imagina só, você trabalhar a semana inteira e chegar no Shabat e você poder dizer, eu tenho um dia de descanso. O Eterno me deu. Apesar de todos os dias serem um dia de descanso para aqueles que andam no Eterno, com o Eterno. Vamos lá, para as dicas. Parte da guarda do Shabat está na preparação, como a gente acabou de falar. Faça do Shabat um tempo festivo, especial. Ele realmente é uma festa. O Eterno ele deu várias festas, 7 festas, né? E tem a festa semanal, que é o Shabat. Então, o Shabat é uma festa. Como você faz uma festa? De qualquer jeito? Com a pior comida? Com a pior bebida? Com a pior vestimenta? Com os teus cabelos? Não. Gente, nesse dia, eu digo para vocês, para mim é o melhor dia da semana. Por quê? Porque eu me programo, eu deixo tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo do jeito que tem que estar. E aí, quando eu chego do trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou pro banho. É o único dia que eu me dou o luxo de tomar banho com sais, com perfumes, com óleos, né? Então, é um dia que eu faço diferente dos outros dias. Eu chego, vou pro banheiro, tomo banho e saio. Agora, esse dia não, meu amigo. Eu entro no banheiro, eu sou a rainha de Sabá. Entendeu? Eu saio de lá que a casa inteira tá cheirando. Por quê? Eu não faço desse dia um dia comum. Eu vou usar óleos, eu vou usar sais minerais, eu vou usar esfoliante, né? Eu vou passar um shampoo diferente no cabelo. Entendeu? Eu vou secar o meu cabelo, deixar ele bonitinho. Às vezes nem faço só os cachinhos ali bem definido, né? Eu tô fazendo coisas diferentes no Shabat para não deixar esse dia comum, né? Por quê? Porque ele não é um dia comum. Eu tenho que fazer algo diferente aqui. Eu vou preparar a comida que eles mais gostam de comer e que eu mais gosto de comer. Às vezes eu faço 2, 3 comidas, uma para cada um. Vou reclamar? Não. Tô tornando esse dia especial pro meu esposo, pro meu filho, para mim. E vou reclamar se não tivesse comida. Assim mesmo, nem reclamaria. Agradeceria ao Eterno pelo que tem. Entendeu? É um dia festivo, a gente tem que fazer tudo diferente, gente. Tudo diferente. Se programe. É a melhor coisa que você faz. Você não vai dar uma festa de uma hora para outra com tudo jogado, não. Faça a compra antes do Shabat. Geralmente, a sexta-feira, para mim, fica para isso aí. Eu, geralmente, de manhã, quando eu não estava trabalhando, eu fazia as compras de manhã. Agora, eu faço a compra na quinta-feira à noite. Faço a compra na quinta-feira à noite. E no inverno, no verão não, no verão dá tempo de eu chegar e fazer as compras na sexta-feira mesmo antes do Shabat, né? Já que é meia-noite. Então eu faço compro frutas frescas, tudo fresco para o Shabat, né? Tudo fresco, tudo bonito para o Shabat, para esse dia, porque é um dia de alegria, de regozijo, não um dia de peso, né? Não um dia que você faz a tua família pedir a Deus que acabe, porque eles não aguentam, porque eles nem te vê. Porque eles não têm a presença da pessoa perto deles. Não, é para a família inteira. É para todos. Deixe tudo pronto, abasteça o carro, né? Vai que você precisa, uma emergência. Deixe o carro abastecido, né? Se você precisar, ele vai estar lá prontinho. Você não vai precisar quebrar o Shabat comprando combustível, né? Você já vai ter abastecido o seu carro. Ele vai estar pronto para um caso de emergência no Shabat. Na sexta-feira, como eu sempre faço aqui, faço o alimento para os 2 dias, né? Para sexta-feira à noite e para o Shabat. E aqui, para mim, no inverno, eu faço para a janta do Shabat também. Porque no verão eu tenho que ter o almoço e a janta, porque o sol se põe à meia-noite. Pratos frios, à base de salada e vegetais, né? Que além de ser saudável, você não vai precisar esquentar.
Mas se vocês forem como eu aqui em casa, o povo não come isso não. Tem que esquentar, entendeu? Então tem o micro-ondas, né? Ou tem o forno, que o meu forno não tem fogo, o meu fogão também não, ele é só uma chapa, né? Uma chapa que é fogão de indução, acho que chama, né? Então não tem fogo. Não marque nada para o dia de Shabat. Com o passar do tempo, as pessoas vão perceber o quanto esse dia é importante para você. E realmente, gente, quando eu comecei o Shabat, as pessoas me ligavam, né, no Shabat. Aí o que eu fiz? O que eu tive que fazer? De ligar o mafioso. Exatamente, de ligar o mafioso. Até que todo mundo do meu ciclo entendeu que eu não estou disponível para o Shabat. No Shabat. Que eu não estou disponível. Hoje em dia ninguém liga. Sabe quem é que me manda mensagem hoje em dia, quando eu tô com o celular ligado? O povo da Techuvá. Por quê? Porque a gente está conectado na mesma coisa, né? Estudando, falando uma com a outra, mas sobre as escrituras, sobre a porção, aprendendo uma com a outra. Não para qualquer outra coisa. Não para nos dispersar daquilo que o Shabat tem que ser para nós. Não. Deixar a mesa posta. Aqui em casa, geralmente, aqui em casa eu tenho 2 mesas, né? Uma na cozinha. Um minutinho só, gente. Uma na cozinha pequena e uma na sala. Então, o que eu faço? Eu deixo a da cozinha pronta para o jantar da sexta-feira e o da sala para o almoço do Shabat, né? Então, eu deixo as 2 mesas já pronta e posta. E sabe qual é uma coisa também aqui em casa? Para que eu não tenha que fazer nada, para que eu não tenha que trabalhar, que é uma regra aqui em casa, gente. No Shabat, geralmente, durante a semana, eu coloco a mesa, eu tiro a mesa. Né? E quando eu tô muito cansada, às vezes o Axel coloca as coisas, a louça na máquina. Mas a maioria das vezes é eu. Então, no Shabat, eu criei um sistema, né? Comeu, terminou de comer, tira o pratinho da mesa. Leve lá para a pia ou coloque dentro da máquina já, porque aqui em casa eu já deixo a máquina vazia, pronta para receber a louça que a gente vai usar no Shabat. Então, você que não tem máquina, o que você pode fazer? Compra uma bacia grande, né? Deixa ela lá reservada com água e sabão, e quando os seus familiares terminarem de comer, cada um pega a sua loucinha e já põe lá na sua bacia. Não vai ficar a tua louça lá cheia, demonstrando como se o Shabat fosse um dia de bagunça, não. Vai estar tudo organizado da mesma forma, não vai ficar um cheiro ruim, né? Porque no Brasil tudo fica azedo muito rápido, né? Então, se você deixa lá um prato de louça suja, um prato sujo na sua pia, no outro dia vai estar com um mau cheiro, né? Com cheiro de azedo. Então, deixa uma bacia lá com água e deixa a tua louça dentro dessa bacia, para você não ter essa bagunça na sua casa durante o Shabat, porque Shabat não é dia de bagunça. Isso é uma boa dica. Eu deixo a minha máquina vazia, e aí todos que terminam de comer, levam o seu pratinho e já deixa lá na máquina, né? Então, você pode fazer isso, né? Para não ter bagunça na sua casa. E para você também não ter que servir ou que tirar a mesa, né? Quebrando assim o Shabat. Então, você pode fazer isso na sua casa também. É uma boa, né? Bom, assunto polêmico. Agora vamos entrar no assunto polêmico, né, gente? Esse assunto aqui é polêmico demais. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas aqueles que amam o Eterno não têm vício. Porque se você não consegue passar um dia sem, você é viciado. Né? E vício é pecado. Não pode ter vício. Nosso único vício tem que ser... Não vou nem dar esse exemplo. Hazer Halila. Não temos que ter vícios. Né? Pode ou não pode usar rede social? Para que você vai usar a rede social no Shabat? O que você vai fazer com isso? Você vai usar uma dessas coisas aí para... E tá faltando aqui, né? Que já tá ultrapassado, já tem bastante mais coisa aí. Tal de um TikTok, imagina, gente, passar um Shabat de TikTok. Entendeu? Não tem como, gente.
Rede social. Para que você usa essa rede social? Eu, geralmente, o meu celular é desligado, né? Mas no Shabat, devido aos encontros que a gente tem no Shabat, eu deixo o celular ou o meu notebook, que tem o WhatsApp, né? Para mim ter contato com as pessoas que a gente vai se encontrar. Só isso. É só para isso que a gente usa. E às vezes também para mandar um áudio sobre a porção ou para ouvir um áudio sobre a porção. A minha família hoje, os meus familiares, os meus amigos, eles já sabem tanto que eu não recebo mensagem de ninguém no Shabat. Só se for uma emergência. Por exemplo, esse Shabat, o meu celular vai estar ligado. Por quê? Porque o meu sogro está hospitalizado. Então, pelo fato da minha sogra estar só em casa e ele estar hospitalizado, o meu celular não pode ficar desligado. Eu preciso do meu celular ligado, caso tenha necessidade deles entrarem em contato com a gente. Né? Então, gente, Shabat, o melhor conselho que eu posso dar para vocês é: desliga o mafioso. Porque é um grande, como é que eu vou falar? Um grande meio de você se desconectar do que o dia de Shabat deve trazer para você. Então, se você quer receber um conselho, o conselho que eu posso lhe dar é: desliga o mafioso. É o melhor conselho que eu posso lhe dar. Bom, agora, para a gente terminar, nós já vimos que o Shabat é um sinal do ser humano com o Eterno e do Eterno para o ser humano, um sinal de vida que o Eterno nos dá. Sabendo nós que nós temos um descanso, que nós podemos assentar-se aos seus pés. Agora sim, estamos prontos. Para quê? Que a gente está pronto? Shemot 25, 8. Qual foi a ordenança do Eterno para o povo? E façam para mim um santuário, um mikdash, para que eu habite no meio, dentro deles. O Eterno, quando ele fala a Moshe, para Moshe fazer um santuário, né? Porque ele não vai falar, em primeiro lugar, Mishkan. Ele vai falar Mishkan, essa palavra ela vai aparecer lá no capítulo 26 somente. Mas quando ele fala sobre esse fazer, não é nem uma construção, é um fazer, né? O Shabat, né? A gente viu, quando Moshe fala, ele diz para que realizem, né? Então, o santuário do Eterno, né? O Eterno pede para que o povo faça esse santuário. Mas o que significa Mikdash, gente? O que significa Mikdash? Mikdash significa ser santo, separar, consagrar, tornar distinto. O Mikdash é literalmente um lugar de santidade, um espaço separado para o sagrado. Isso lembra alguma coisa a vocês? Assim como o Eterno, ele separou o Shabat e o santificou, ele pede para nós construirmos um santuário para ele. Um lugar separado, um espaço sagrado. E é exatamente isso que Moshe fará nesse exato momento, né? Moshe disse a toda a comunidade do povo de Israel: eis o que Adonai ordenou. Façam entre vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, esquelate, linho fino, pelos de cabra, pele tingida de carneiro e couro fino, madeira de acácia. Em seguida, toda a comunidade do povo de Israel saiu da presença de Moshe, e aqueles com o coração comovido e com disposição trouxeram uma oferta para Adonai, para a obra da tenda do encontro, para o serviço nela e para as roupas sagradas. Tanto homens quanto mulheres contribuíram. Todos os que tinham o coração disposto trouxeram anéis para usar no nariz, brincos, selos em forma de anéis, cintos de todos os tipos de joias de ouro. Todos trouxeram uma oferta de ouro para Adonai.
Agora sim, gente. O povo está reunido, está unido. Não para fazer um bezerro de ouro, mas com o coração disposto a fazer techuvá. Com o coração disposto a se entregar para o Eterno. Com o coração disposto a voltar-se dos seus maus caminhos e conhecer realmente o Eterno. Estamos nós, com os nossos corações dispostos a receber essa aliança, a construir esse santuário para o Eterno, a deixar com que o Eterno escreva nas tábuas do nosso coração a sua aliança e nunca mais sair dela. Será que nós estamos dispostos para receber esse ot do Eterno, esse sinal do Eterno? O Eterno é grande em graça, rico em misericórdia, tardio em irar-se. Perdoa os pecados e as iniquidades, mas ele não isenta da culpa. Caim, mesmo sendo um assassino, o Eterno marcou com vida, com sinal de vida, mostrando para nós que ainda que estejamos mortos, nós viveremos. Essa é a promessa do Eterno. O Eterno, ele nos deu um ot, um sinal de vida. Basta querermos. Gente, essa foi a nossa leitura, né? Eu peço perdão de vocês, eu tive bastante problema, né? Eu espero que da próxima vez o computador já esteja configurado novamente, né? E que então vai ser melhor, eu vou ter mais, como é que eu vou falar? Eu vou me concentrar mais, porque quando a gente senta aqui, que a gente se dispõe a passar alguma coisa, a gente eleva o nosso coração e aí flui, sabe? Mas quando tá dando problema aqui, e aí você tem que se dispersar do que o teu coração tá fluindo ali, você acaba se dispersando e se desconcentrando, né? E se perdendo às vezes. Então, eu não sei nem como saiu. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? E que o Eterno tenha falado com vocês. Não se afastem do Eterno por nada nesse mundo. Não se afastem se vocês não entenderam nada do que eu falei. Apenas eu digo a vocês, recebam esse sinal do Eterno, que é um sinal de vida. Eu não estou falando de um dia, eu estou falando da plenitude do Eterno, da misericórdia do Eterno que Ele nos deu um dia como sinal. Receba e viva. Por quê? Porque Ele é grande em graça e cheio de misericórdia. Eu desejo a vocês um Shabbat cheio de shalom. Não saiam daí. Daqui a pouco tá chegando o nosso querido Moré Renato para fazer a leitura diária. E amanhã, se o Eterno permitir, o nosso querido Moré Daniel vai estar com vocês. Um beijo no coração e nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Agora, vamos chamar o nosso querido irmão Yosef Torres. Venha, meu irmão, e nos abençoe com a bênção sacerdotal. Shabbat Shalom, gente. Adonai Veish Miriha Aye Adonai Panav Eleha Vihuneka Adonai Panav Eleha V'yaseh Leha Shalom V'yaseh Leha Shalom Yivarech Adonai Veish Miriha Aye Adonai Panav Eleha Vihuneka Yisa
Shalom